avareza. O desejo excessivo ou voraz de um indivíduo por riqueza ou posses. Esse pecado é conhecido por vários nomes: ganância, cobiça e cupidez. Ele leva a atividades proibidas como o acúmulo de bens, traição, corrupção e roubo. Para o Papa Gregório, o homem avarento era um assassino. Ele escreveu: aquele que guarda para seu próprio uso o que iria sustentar o pobre está matando todos aqueles que poderiam viver de sua abundância. Todas as pessoas são suscetíveis à ganância. Todas as pessoas de diferentes classes, tipos e profissões. Os problemas surgem quando nossas posses nos controlam, ao invés de nós controlarmos nossas posses. Um dos primeiros exemplos do poder e da influência do pecado da avareza é encontrado no livro do Velho Testamento, Êxodo. Moisés trouxe os 10 mandamentos de Deus do alto do Monte Sinai e o entregou ao povo judeu. Essas leis básicas de ética se tornariam o código através do qual a fé guiaria suas vidas. Alguns estudiosos religiosos acham que o último mandamento, não deveis cobiçar, põe em perspectiva todas as outras leis de Deus. O último, que é a cobiça, não é uma ação, é um estado de espírito. E a avareza é um estado de espírito de onde brotam todos os outros. Nos comentários de uma antiga lei judaica chamada Talmud, as pessoas se tornam avarentas ou cometem outros pecados por causa de seu impulso maligno, ou Yetzer Hara. Para rebater esse impulso maligno de ganância e egoísmo, o Talmud tornou uma obrigação tomar conta dos demais. No judaísmo, cada comunidade precisa ter o que chamamos de prato da comunidade, basicamente um fundo de caridade. Então, a ideia desde o começo era de que as pessoas que têm possuem uma obrigação de dar para as pessoas que não têm. O judaísmo não é tão voltado para o pecado individual quanto o cristianismo. O judaísmo se preocupa com o pecado porque ele interrompe uma ordem natural e porque a comunidade do povo de Deus é o que importa. Mas apesar dos decretos de Deus e das leis sagradas, o pecado da avareza prosperou na Terra Santa. Em 586 a.C., os babilônios conquistaram Jerusalém. No livro de Jeremias, o profeta interpreta isso como castigo de Deus para uma nação dominada pela avareza. Eu daria suas esposas a um novo homem e as pastagens a novos donos. Do menor até o maior, todos cobiçavam receber. O Velho Testamento não é o único texto antigo a alertar contra a ganância. Em 350 a.C., uma civilização mediterrânea contemplava de forma semelhante a natureza da ganância. A Grécia Antiga era fascinada pelo equilíbrio, na arquitetura e na vida. A ganância era um excesso a ser evitado. A lenda de Midas é uma descrição popular do pecado da ganância. Midas era um rei rico que queria ser ainda mais rico, transformando tudo que ele tocasse em ouro. Mas depois que os deuses atenderam seu desejo, Midas acidentalmente transformou sua comida e até sua filha no precioso metal. E percebeu o erro que cometera. Algumas crianças gregas que ouviram a lenda de Midas cresceram pensando melhor na ganância, inclusive Aristóteles, o filósofo a quem se acredita ter formulado o primeiro código de ética no mundo clássico. Aristóteles acreditava que para poder alcançar uma boa vida, o indivíduo deve encontrar o equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Ele encorajava a noção daquilo que chamava de liberalidade, a virtude de dar a todos o tanto que mereçam. Mas toda virtude tem seu oposto. Se você possui uma deficiência na sua habilidade de dar, você é o que Aristóteles chamava de avarento, que quer dizer mesquinho. Aristóteles via ganância em toda parte e escreveu: a ganância da humanidade é insaciável. Em 27 a.C., a glória da Grécia havia sido sobrepujada pelo poder de Roma.
Eles eram os senhores de boa parte do mundo. Mas muitos temiam que seu sucesso no mundo havia corrompido suas almas. O escritor romano Horácio criticava a decadência que via ao redor de si com uma lista de 7 vícios: avareza, amor ao elogio e ira, preguiça, os 7 pecados capitais. Por séculos abalaram o comportamento do homem, mas não são temidos universalmente. O pecado da ganância era tolerado e até mesmo comemorado durante os primórdios do Império Romano. Então, por volta do ano 30 d.C., na província da Galileia, um prodigioso professor judeu pregava contra o pecado, com palavras que carregavam uma estranha e poderosa autoridade. Jesus de Nazaré proclamou: afastem-se da ganância, pois a vida de um homem não consiste da abundância de coisas que ele possua. Ele resumiu a ganância quando perguntou: o que lucrará um homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Jesus tem pouco a dizer sobre o valor do capital acumulado ou de acumular dinheiro. Mas ele tem muito a dizer para os pobres. E ele diz: vocês é que são os abençoados, não os ricos. E isso é claro que é falso. Sabemos que as pessoas de sorte são os ricos, mas não segundo Jesus.